O que você preferia? Ter uma Canon 1DX Mark II ou ter uma boa história para fotografar? Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo RAW, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou Henry Miléo, estou falando direto de Curitiba. Aqui comigo na outra ponta do Hangout está o Hamilton Zambianchi. Diga um oi aí, Hamilton. E aí pessoal, sejam bem-vindos de novo. E aproveitando, Hamilton, já que você já deu o ar da sua graça, e já responda essa pergunta: 1DX ou uma boa história para fotografar? Rapaz, Miléo, é o seguinte, eu acho que esse programa aí vai ser basicamente um belo de um puxão de orelha para nós. Muita gente fica nos mandando mensagem perguntando sobre qual equipamento comprar para aquilo, que lente é boa para aquilo outro, quando na verdade uma boa pauta é sempre melhor que um bom equipamento. Porque veja bem, quando você tem uma boa pauta, uma boa história, você pode fotografar com aquele equipamento que você tem. A única coisa que você precisa saber é utilizar o teu equipamento da melhor forma possível para poder registrar da melhor maneira possível. Então, assim, as pessoas elas precisam entender, e quando eu falo pessoas, assim, desde os amantes da fotografia até os próprios fotógrafos mesmo, que o principal dentro da fotografia, ainda mais hoje em dia, com todo mundo fotografando, é a forma de como você fotografa e não necessariamente o equipamento que você tem. Porque uma coisa, eu entendo até, Hamilton, por que as pessoas querem e têm interesse em comprar. A gente mesmo, até quando lançam uma câmera nova, a gente fica de olho naquilo para saber o que tem. Mas o que você tem que saber, principalmente, é que fotografia é linguagem, não é equipamento. Não adianta, mandam pra gente dar uma olhada em Instagram, né? E a gente vai olhar lá, claro, a gente gosta de ver coisas novas, mas a gente abre o Instagram e tá todo mundo fazendo a mesma coisa, entendeu? O mesmo tipo de foto. Você abre jornais, é o mesmo tipo de foto. Eu não quero ver o mesmo tipo de foto, eu quero ver uma foto criativa. Quero ver algo que tenha conteúdo. Então, fotografia é, na sua essência, e o principal nela é o conteúdo, é a linguagem. É claro que é muito prático você ter um equipamento bacana, né? É como você sair de carro aqui de Curitiba para São Paulo, você vai de BMW é uma coisa e você vai de Fusca é outra coisa. Mas você chega no mesmo lugar com as duas coisas, com os dois carros, entendeu? Então, a diferença é o conforto que aquilo te dá, o conforto que a tecnologia te dá. Mas se você não tem aquele equipamento, e equipamento no Brasil é caro, você pode fazer com o que você tem. É questão de você desenvolver linguagem. Não é questão de você ter equipamento. Não é o equipamento que conta. O que conta é o que você sabe fazer com ele. Isso mesmo. E se houver a possibilidade de investir em alguma coisa, eu acho que o profissional da fotografia, principalmente, ele precisa ter a expertise de colocar na balança em que ele vai investir primeiro e descobrir ali as suas prioridades, sabe? É claro que investir em um equipamento mais novo, com mais tecnologia, é sempre bom, até mesmo para gerar isso que você, Mirel, disse, mais conforto, sabe? Mas, às vezes, vale pensar também sobre um investimento em bagagem cultural, em aperfeiçoamento, em conhecimento, e não precisa ir muito longe, pensar nas coisas mais difíceis. Às vezes você começando do mais simples vai te ajudar bastante, como ler um bom livro, assistir filmes, começar a analisar fotografia de filme, isso tudo vai te ajudar nessa bagagem cultural para você registrar de uma forma boa, de uma forma eficaz, a história que você tem ali. Eu sempre achei que o importante era o conhecimento que você tinha. Eu sempre tive isso pra mim, porque pra mim fotografia sempre foi linguagem mesmo, não foi equipamento, como eu disse. Mas é uma coisa que principalmente quem está começando se engana muito, se bate muito. Eles acham que fotografia é sobre equipamento. É aquela história de, também com essa câmera, né? Até eu fazia uma foto dessa, não fazia. Se você não sabe usar e se você não sabe o que fazer com aquilo, você não vai saber. Esses dias eu coloquei até uma historinha só para ilustrar. Eu coloquei no stories do meu Instagram uma foto do jornal onde eu estava fazendo freela,
que eram algumas lentes tele, assim, tinha acho que umas 3 ou 4 400, tinha umas outras 3 300, e eu recebi uma enxurrada de mensagens ali, né, dizendo, meu sonho era ter uma lente dessa, um dia eu vou ter uma lente dessa, pô, que legal. E eu ficava me perguntando de por que alguém quer ter uma 400. Não faz o menor sentido, entendeu? Ela só serve se você for trabalhar com futebol, com algum tipo de esporte que você precise daquilo. E se você for trabalhar direto com isso, porque se for fazer um jogo por mês, ela não compensa, uma lente muito cara. Ou se for fotografar pássaros, entendeu? For fotografar algum tipo de bicho lá na África que você não tenha como chegar perto. E é claro, também fotografar isso direto, né? Fazer disso a sua profissão e não só por hobby. Senão ela não compensa o investimento. Então tem-se que mudar um pouco a chave da fotografia e perceber que o equipamento é importante, é claro, mas que ele não é mais importante do que você saber o que fazer com ele. Olha, eu já tive vontade de fotografar com esse tipo de lente aí, Miléo. E assim, única e exclusivamente por curiosidade. Porque até mesmo quando a gente percebe a utilidade real dessa câmera e você adapta ao tipo de trabalho que você está acostumado a fazer, você vê que ela não tem serventia. E como você mesmo disse, ela é específica para algumas coisas, como esporte e alguns esportes específicos, né, como futebol e corrida, por exemplo. Mas eu, particularmente, estou no fotojornalismo aí há bastante tempo e o que eu mais uso hoje é a 50mm e alguma lente de zoom, mas assim que não ultrapasse 140mm. Exato, porque você já sabe como é que funciona o serviço que você quer e para que você precisa daquilo, entendeu? Eu já fiz pauta de viagem internacional, por exemplo, que eu levei só a câmera, uma 24, uma 35 e uma 50. Em outras só uma 50 e uma 85. Porque o resto seria carregar peso à toa, entendeu? Mas é assim mesmo, até você engrenar e entender que a fotografia não é equipamento, é outra coisa, você se bate um pouco, né? Outra coisa que perguntam sempre, até acabei de lembrar aqui, já estou mudando de saco para mala, é sobre como chegar nos lugares, né? Tem muita gente que fala, eu queria fotografar isso ou aquilo, mas eu não tenho acesso porque eu não sou da imprensa, não tenho uma credencial e tal. Na verdade, quando você não tem acesso, e acontece muito com a gente também, de não ter acesso em alguns lugares, apesar de estar trabalhando com fotojornalismo há muito tempo, você faz de outra forma, entendeu? Você encontra outro meio de fotografar. Se você tem desenvolvido a tua linguagem, você vai encontrar outro meio de fotografar. E aqui eu já aproveito e vou dar uma dica para vocês entenderem o que é isso. Leiam uma crônica de um escritor chamado Guy Talese. Ele publicou ela num livro chamado Fama e Anonimato, mas vocês encontram provavelmente, se der um Google aí, essa crônica avulsa, né, em alguma página da internet aí. Ela se chama Como Não Entrevistar Frank Sinatra. Ele passou uma semana acompanhando o Sinatra para entrevistar ele para o New York Times, que era o jornal onde ele trabalhava. E ele estava ali junto com a equipe, junto com o Sinatra, junto com o pessoal, iam nos restaurantes, iam nos bailes, em todos os lugares junto com ele, durante uma semana. Só que o Sinatra nunca parou para dar a entrevista para ele, nunca sentou e disse, ok, vamos lá fazer essa entrevista. Ele podia ter voltado para o editor dele e dito, não consegui, mas não. Ele escreveu uma crônica de como que é não entrevistar o Frank Sinatra. É a mesma coisa na fotografia. Se você não tem acesso num lugar, não tem acesso a um fosso para fotografar um show, faz no meio do povo, entendeu? Que é muito mais divertido. Se você não tem acesso para um ambiente X, faz de outro lado. Procura outro tipo de mostrar, outra forma de mostrar aquela história que não seja só com aquele acesso oficial que você precisa. É isso aí, pessoal. A gente avisou aí que esse episódio ia ser um puxão de orelha, mas vale para a gente ficar atento aí que a fotografia não é só equipamento, mas vai muito além disso. A gente está chegando ao término de mais um episódio. E eu vou me despedindo. Dá um tchau aí também, Miléo. Tchau, pessoal. Até a próxima. E é isso aí. Valeu. Tchau.